uma opinião sempre corre o risco de encontrar uma divergência. Aqui o espaço das opiniões no Contraponto. Com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. Está começando mais um Contraponto. Um tema, o caso 123 milhas. 2 pontos de vista da advogada especializada na área de defesa do consumidor e presidente da Consumare, Organização Internacional de Associações de Consumidores da Língua Portuguesa, doutora Maria Inês Dolce. Grande prazer em tê-la de volta. Bom dia, Maria Inês. Muito bom dia, uma satisfação enorme falar com você, seus ouvintes e o colega que está no debate hoje. Muito obrigada. E participa conosco também o professor Rafael Guerreiro, da Faculdade de Gestão e Negócios da Universidade Federal de Uberlândia. Ele que é um especialista atuando na área de gestão e negócios e marketing, doutor em administração, com tese em alianças no transporte aéreo de passageiros. Prazer em tê-lo conosco, Rafael. Bom dia. Bom dia, prazer é todo meu, Márcio, satisfação estar aqui com vocês e em estar junto também com a professora Maria Inês. A 123 Milhas passou a ser investigada pelo Ministério Público depois de anunciar no dia 18 de agosto a suspensão dos pacotes contratados da linha Promo, com embarques que estavam programados entre setembro e dezembro deste ano. A companhia foi fundada em 2017 e a empresa ela ficou conhecida pela oferta de passagens e hospedagens a preços promocionais, valendo-se da compra de milhas acumuladas por terceiros em programas de fidelidade para emitir os pacotes em nome dos clientes. E a agência de viagens online de comércio de pontos 123 milhas pode entrar em colapso com a recente crise. E a questão que se levanta é a seguinte: ela vai levar o mercado inteiro junto, Maria Inês? Olha, essa é uma pergunta que realmente nós não temos ali a resposta, mas serve como alerta, né? O que está acontecendo com as 123 milhas pode ser aplicado para vários outros casos, né, em que as passagens são muito baratas, e o consumidor ele acaba adquirindo, né, as promoções. Eles acabam, então, se frustrando quando existe o cancelamento dessas viagens, né? Isso vai ocorrer, já está ocorrendo, para aqueles que tiveram as passagens tiradas de setembro até dezembro de 2023. Agora, isso afeta todo o mercado, lógico, porque além da 123, tem muitas outras empresas que atuam da mesma forma. Rafael, ganhar milhas aéreas com cartão de crédito pode ser uma ótima maneira exatamente de voar grátis ou aumentar o saldo de milhas daqueles passageiros mais constantes, né? E você pode ainda ganhar diversos tipos de milhas que podem ser usadas em vários tipos de viagens. E esse negócio de milhas, Rafael, seria nebuloso para muita gente, principalmente por falta de informação, e isso seria um problema ou um artifício fácil para se montar uma armadilha por parte dos mal-intencionados, hein? Márcio, na minha opinião, são duas coisas distintas. A primeira é um programa de fidelidade e a proposta é sensacional, é algo que tem mais de 100 anos que existe. Em companhias aéreas, nós estamos falando de praticamente 40 anos de existência de programas de fidelidade. Você falou sobre bancos, né? Tradicionalmente, o acúmulo e o resgate de milhas se dava exclusivamente por meio dos voos. Com o tempo, surgiram outros participantes deste ecossistema. O primeiro foram os cartões co-branded, que são aqueles cartões de crédito das próprias companhias aéreas que a pessoa utilizava e ganhava pontos ou milhas, que é a mesma coisa, para viajar. E depois isso ampliou muito e a gente tem um enorme ecossistema para geração de pontos e também para uso destes pontos. O problema, a meu ver, ele surgiu nos últimos 5 anos,
mais precisamente a partir aí de 2017, 2018, quando as pessoas começaram a entender que elas poderiam fazer o chamado trade de milhas, que elas compravam as milhas, porque os programas de fidelidade, tanto de banco quanto de companhia aérea e até mesmo de distribuidoras de combustíveis, passaram a vender seus pontos com preços bastante interessantes. E aí, elas buscavam no mercado quem gostaria de comprar uma passagem aérea com preço mais acessível e vendiam essas passagens por meio desses pontos. Daí o surgimento das empresas como a 123 Milhas, a Hot Milhas, a Max Milhas, que todas pertencem ao mesmo grupo. Elas tentam muitas vezes dissociar as marcas, mas estão todas no processo de recuperação judicial. E isso aí deturpou o mercado. Por quê? Porque fez surgir um novo segmento aí de centenas de pessoas, ou às vezes até milhares, que fizeram cursos de como comprar e vender milhas e passaram a replicar esses cursos e venderam esses cursos. Então, eu vejo que programa de fidelidade é extremamente positivo, mas o uso dessas pessoas que fazem o chamado trade de milhas, compra e venda de milhas, desvirtuou o programa de fidelidade, criando uma anomalia existente no mercado brasileiro, em que os próprios programas passaram a ser concorrentes das companhias aéreas. Então, deixou de ser fidelidade para passar a ser infidelidade, na minha visão. Eu vejo que agora vai ser muito bom, por um lado, acontecer isso, porque está acontecendo, porque nós vamos ter que ter uma certa regulação desse mercado aí para dar mais segurança para quem está envolvido. E essas pessoas que utilizaram dessa ferramenta, elas terão provavelmente que buscar outra alternativa no mercado para atuarem. E como é que seria uma regulação do mercado, Marinês? Olha, isso é muito novo, né, no Brasil. A regulação, ela teria que trazer normas transparentes, ela teria que trazer informação adequada, teria que trazer, de fato, a forma de trabalho, né? E também, lembrando que se trata ali de um contrato entre as partes, e também ter na regulação punição, né, caso houvesse descumprimento de ofertas. Então, isso é muito novo, e nós vemos, inclusive, várias empresas que atuam dessa forma, que compram milhas dos consumidores, depois acabam oferecendo as passagens. Então, nós sabemos que muitos consumidores certamente vão ficar na mão, né, muitos consumidores vão ficar na mão, e dificilmente vai ser recuperado esse dinheiro, né? O fato é que, nesse momento, o consumidor está de mãos atadas. Enquanto o judiciário não aceitar a recuperação judicial, o consumidor, ele praticamente vai ter que reclamar nos órgãos de defesa do consumidor, vai ter que registrar todas as suas reclamações, fazer constar essa aquisição, então vai ter que guardar todos os comprovantes. Agora, a regulação, ela é necessária, né, porque é um mercado que cresceu muito, é um mercado que realmente estava atendendo bem o consumidor, vamos dizer assim, né, mas, de fato, ela acabou oferecendo uma linha de promoção com datas flexíveis, que tinham esse embarque previsto entre setembro e dezembro, né, deste ano que nós falamos, e que não vai poder cumprir, né, e portanto, esses pacotes, esses bilhetes, vamos dizer assim, né, eles estavam sendo vendidos com valores muito abaixo do mercado, vamos dizer assim, né, e portanto, só estava exigindo dos consumidores uma flexibilidade de 24 horas na data do embarque, no dia também, né, e no retorno, ida, volta, enfim, é uma modalidade comum
até, né? Mas esses problemas acabaram realmente, o fato deles estarem devendo, e muito, né, acabou com que os problemas, os questionamentos, né, dos órgãos de defesa do consumidor, dos consumidores, se agravasse. E é uma situação nova, vamos dizer assim, né? Porque nós não tínhamos visto até agora uma situação parecida com a das 123 milhas, aonde houve sim uma prestação de serviço, um rompimento dessa prestação, consumidores afetados, né? E portanto, a proposta da própria empresa de solicitar na justiça a recuperação judicial. Então, é tudo muito novo, mas nós temos que começar a pensar numa regulação que seja eficiente para que não ocorra casos como esse, o consumidor se sinta seguro, né, juridicamente também. Uhum. O Rafael, a 123 milhas, então, ela entrou com o pedido de recuperação judicial no último dia 29 de agosto, e o valor total da causa é de 2,3 bilhões de reais. E no pedido de recuperação que foi feito à Justiça, a defesa alega que a empresa está enfrentando a pior crise financeira desde a sua fundação em 2016, e é decorrente da acumulação de fatores internos, externos, que acabaram impondo aí um aumento considerável dos seus passivos nos últimos anos, e ainda em processo de identificação de todos os consumidores que foram atingidos pela medida. E a grande questão, Rafael, é como será feita essa reparação dos danos sofridos pelos consumidores. Qual a sua avaliação? Eu concordo com o que a doutora Marinês mencionou aí. Eu acho muito pouco provável que essas pessoas consigam recuperar o investimento. Eu não sou advogado, mas olhando do ponto de vista da gestão de negócios, nós acabamos complementando o pensamento um do outro aqui. Vamos entender melhor o que aconteceu com a 123 milhas, analisando do ponto de vista da gestão de negócios. Ela se diz, como você mesmo mencionou, que é a pior crise desde a sua fundação. Contudo, até por volta aí de 2019, 2020, a gente quase não via anúncio dela. E, de repente, a partir de 2020, aí, no período pós-pandemia, nós percebemos que ela investiu de forma exagerada em meios de comunicação de toda a ordem. Inclusive, com um mercado que é extremamente caro, que é o investimento em comunicação nos aeroportos. Só para as pessoas que nos ouvem terem uma ideia, certa vez eu fiz uma consulta, coisa de 2 anos, quanto que seria o investimento apenas nos painéis no aeroporto de Congonhas, e em um mês seria algo em torno de 100 mil reais. Pensa que todos os aeroportos grandes do Brasil, a 123 milhas está presente num volume de informação infinitamente maior do que essa que eu mencionei. Então, ela acabou investindo muito em comunicação e prometendo algo que é um produto extremamente difícil. Quem entende minimamente de transporte aéreo sabe que não existe, desde a abertura do mercado no início dos anos 2000, um produto flexível. O mercado aéreo, ele é um mercado altamente dolarizado, onde ele tem uma margem de ganho mínima. Muitas empresas não têm lucro, como isso é notório aí pelos balanços, etc. Então, jamais poderia ser comercializado um produto para ser entregue depois com as chamadas passagens flexíveis. Porque esse produto não existe, a não ser que ela fretasse a aeronave por conta própria, que não é o caso. Então, a meu ver, desde quando começou essa comercialização, e que os pacotes que eles venderam eram com preços muito mais baratos, às vezes chegando a 1/4, 1/5 do preço normal, a gente já deveria ficar preocupado, porque é aquele ditado, quando a esmola é muito, o santo desconfia. Então, o que é que ela estava entregando? Na minha análise pessoal, me parecia que era muito mais uma forma de captar recurso
no mercado por meio dos clientes, e depois, futuramente, dava-se um jeito de tentar entregar isso, o que era pouquíssimo provável. E ela estava criando essa bola de neve, que é o que aconteceu agora nesse momento. Uhum. Se for analisar, a doutora Marinês vai poder discorrer muito melhor do que eu sobre isso, mas você mencionou o montante da recuperação judicial, 2,3 bi. Nós temos ideia, a companhia aérea Avianca, que também passou por um processo parecido de recuperação judicial e posteriormente falência, era da ordem de 2,5. Olha quão significativo é praticamente do mesmo tamanho da recuperação judicial da Avianca. E as pessoas terão que habilitar seu crédito ali para poder receber. E elas não têm prioridade, tem outras prioridades antes, né, doutora Marinês? A senhora vai poder, se achar interessante, mencionar isso. Então, para concluir aqui, a outra coisa que eu já deixo para a doutora Marinês complementar, se for do interesse dela, é o fato de que, por que eu sou contra o trade de milhas, a compra e venda de milhas? Porque quando a gente assina o contrato, as pessoas, de maneira geral, é muito raro alguém que lê o contrato que é firmado quando você adere a um programa de fidelidade. Lá está muito claro que é proibida a comercialização das milhas. E a 123 Milhas sabe disso e ela já começou um negócio por algo que é ilegal. E, recentemente, o STJ confirmou essa decisão de que é proibido. Então, as pessoas que também estão comercializando, elas estão agindo de forma inadequada. E aí elas vão ter que habilitar seus créditos e, para receber isso aí, se acontecer de receber, eu não vejo que seja num período curto, não. Acho que vai demorar muito, mas eu, particularmente, não teria esperanças, não. Então, em cima do que o Rafael colocou, doutora Marinês, quem já pegou um avião no Brasil pôde ver que na maioria dos corredores de acesso e também no próprio salão de embarque dos aeroportos, estava lá a propaganda da 123 milhas, que era exatamente um anunciante de destaque. E não é para menos, porque no ranking Agências Anunciantes, que foi publicado em 2021 pelo jornal Meio e Mensagem, a 123 milhas aparecia como o segundo maior anunciante brasileiro, com investimentos de 1,28 bilhão de reais. E ela, então, junto com as concorrentes, acabaram comprando cerca de 2,37 bilhões de reais no espaço publicitário. E olha a incrível coincidência, a recuperação judicial teve um valor estimado da dívida de 2,3 bilhões, doutora Marinês. Olha, esse é um problema, não só a publicidade, né, mas acho que também eles apostaram muito nas vendas baratas de passagens. Eles já não estavam numa situação confortável. E mesmo assim eles continuaram oferecendo as passagens, mesmo sabendo que eles não iam cumprir com essas vendas. Então, esse é um ponto que desfavorece muito a empresa, né? Mostra que a estratégia utilizada não foi adequada, evidentemente, né? E agora o que se espera é que a recuperação judicial solicitada por ele, pela empresa, seja aceita. Agora, uma maneira da empresa dizer, eu estou em crise e que vai apresentar um plano para recuperar, por exemplo, causa impacto, né, para o consumidor, no caso, né? Por quê? O consumidor não sabe o que é uma recuperação judicial, não sabe que a recuperação judicial ela é faseada, ela é dividida em partes, né? Então, ela tem os créditos trabalhistas, eles já estão mandando várias pessoas embora, que vão se habilitar, né, ali para receber primeiro o dinheiro, os créditos com garantia real e os créditos que nós chamamos de quirografários, né, e que são, na verdade, essa última etapa, né, que é o consumidor, né. Então, eu não quero aqui fazer o papel, né, do advogado do diabo, mas nós sabemos que tudo isso é muito difícil, né, e portanto, caso a justiça aceite o pedido de recuperação judicial, em primeiro lugar, todas as execuções, que são aqueles pagamentos, eles podem, inclusive,
ser suspenso por 6 meses, então, para dar um fôlego, vamos dizer assim, para a empresa, né? Mas veja que o volume é muito alto, né? E dificilmente eu vislumbro uma possibilidade do consumidor receber esse dinheiro. Mesmo que ele receba lá na frente, que demore muito tempo, alguns anos, vai ter uma devolução com deságio, certamente, né? E lógico que também tem ali uma votação sobre a forma de pagamento, quanto que será pago, né? Nessa ordem que eu falei. Esse plano, inclusive, a empresa tem que apresentar um plano de recuperação que o juiz vai acompanhar, né? E que também tem que ser aprovado pela maioria né, desse comitê que vai ser criado, e por isso é uma decisão que impacta bastante, né? E a lógica de devolução acaba saindo desse controle. Nós não sabemos se o consumidor vai conseguir receber esse dinheiro. Tanto que, quando eles começaram a oferecer vouchers, chamou atenção, né? Chamou muita atenção, porque eles já estavam descumprindo, eles estavam dando voucher, mas sabíamos que eles não iam poder cumprir, né? Portanto, isso tudo vai ter que ser discutido dentro de uma recuperação que, se for acatada, vai poder conduzir todo esse problema, né? Agora também tem aqueles que já receberam os vouchers, que vai ter que ser decidido, aqueles que vão ficar, né, vão se habilitar ali no crédito e logicamente que vai ser o último, né? E portanto, nós sabemos que cada juiz vai acatar de certa forma, né, essa recuperação, vai fazer exigências maiores, principalmente pelo modus operandi, né, da 123 milhas. Uhum. E então nós sabemos que nesses acordos que são demorados, eles são feitos em moldes diferentes, né? São feitos, e como eu estava dizendo, é a primeira vez que nós vemos isso acontecer, né? Por isso que o mercado precisa ter uma regulamentação adequada, né? Até para poder preservar a própria empresa, preservar ali toda o seu público, cliente, consumidor, né? Uhum. Doutora Marinês, foi muito boa a sua fala, porque me lembrou algo também que eu acho que é importante a gente mencionar aqui. Tem uma característica diferente na 123 milha, que muita gente que entrou nesse negócio entrou sem entender aonde que estava entrando. Por quê? Principalmente, eu acho que isso a gente também tem que começar a discutir essa questão dessa regulação em cima dos influenciadores de milhas. Porque foram eles que prometeram, usando o artifício de renda extra, esse ganho, por meio de cartões de crédito. Então, o que a gente vai ver agora, o Márcio perguntou no começo se traria o mercado, eu vejo que o problema não é nem tanto no mercado do turismo, não. O problema talvez é no mercado financeiro. Por quê? Porque essas pessoas que faziam compra e venda de milhas, como existe um limite para comercialização em cada um dos programas de fidelidade, elas pegavam CPFs de diversos amigos, parentes, e movimentavam em diversas contas. Então, essas pessoas que nem estão por dentro disso, estarão arroladas nesse processo aí, provavelmente, se quiserem receber. Vão ter que se habilitar. E, por outro lado, estão super endividadas nos cartões de crédito. Hoje eu ouvi pessoas que têm 50, 300 mil reais, como uma pessoa física tem 300 mil reais para receber no negócio de milhas. Isso não é normal. Então, a regulação ela precisa vir nesse sentido, na minha opinião, de que, embora já tenha um projeto de lei tramitando no Congresso há muito tempo a respeito disso, por que os programas de fidelidade não querem, até então não queriam que isso fosse regulado dessa forma? Porque se entender que milha é uma moeda virtual, ela tem que ser regulada como uma moeda. Então, provavelmente passando por CVM, por Banco Central, etc. E tributada também dessa forma.
Agora, se não puder comercializar, aí sim, aí ela fica no âmbito administrativo apenas. Então, tem muita gente envolvida nesse processo por meio do quê? De uma promessa falsa que foi feita por influenciadores de que era um negócio seguro, extremamente rentável e que era totalmente desvirtuado. Então, até quem fez isso deveria ser responsabilizado, porque senão a 123 milhas não teria chegado onde ela chegou com esse volume. E quando a senhora mencionou, e o Márcio também, o volume, porque eu também li a respeito desse volume, Márcio, de investimento em propaganda, dá a entender que a empresa, né, me parece, melhor dizendo, que a empresa ela já sabia de tudo e investiu nesse intuito de alavancagem mesmo dos negócios, mesmo sabendo que mais para frente se depararia com essa situação. E para concluir, é uma situação diferente de outras recuperações judiciais. Por quê? Porque dos dois lados ela tem pessoas físicas num volume muito grande envolvido. E quando a gente vê a recuperação judicial de outras empresas, como o setor de eletroeletrônicos, você tem lá grandes empresas fornecedoras de um lado e clientes, pessoas físicas do outro. Não, você tem pessoas físicas só dos dois lados. E nem tem muito como o juiz separar uma parte boa da empresa para converter isso num ativo futuramente para vender e ajudar nos pagamentos, porque essa empresa é uma empresa que simplesmente faz a intermediação e a única coisa que ela tem de bom, que tinha, melhor dizendo, até então, era a marca. E agora ninguém vai querer associar a sua marca a isso. Então, nem o que gerar de ativo para a venda e pagar os credores, a gente não tem. Uhum. Ele tem razão, principalmente porque, como a gente estava falando, é uma situação nova, né? Sim. E a gente está vendo que tem mais perguntas que respostas, uhum. né? E dificilmente nós vamos conseguir dar uma solução, né, para esse problema todo. E o caso das milhas realmente tem que ser revisto. As empresas começaram, inclusive as companhias aéreas, a mudar a forma de oferecer as milhagens, né? Então, muitas até de forma unilateral mudaram a forma como estavam oferecendo as suas milhas, porque o mercado começou a ser rentável. Né, o consumidor também, ele comprava milhas, né, de empresas, ele ganhava um dinheiro. Por outro lado, as empresas começaram a comprar milhas dos consumidores em troca de passagens. Então, tem muita gente envolvida realmente, né? E nós sabemos que, diante dessa situação, no caso, por exemplo, da aquisição das passagens e tudo mais, e tem gente, né, fazendo um parênteses assim, que já pagou, aqueles que estão pagando, não é? Então, é uma situação realmente inusitada, né? E nós sabemos que no caso da aquisição das passagens, o crédito, ele está diretamente relacionado ao que já se pagou, né? Não ao que viria a ser pago. Então, tem mais uma situação, né? Uhum. Então, o plano, ele pode até prever, nós não sabemos, né? Se vai haver essa recuperação judicial ou não, ele pode até prever o pagamento antes de quem pagou 100%, em detrimento daqueles que não pagaram, né, que ainda está faltando complementar. Então, nós esperamos e até recomendamos que se abra uma ampla discussão para isso, né? Uhum. Eu acho que a 123 milhas, ela caminha para um lado, vamos dizer assim, ela tende a ter aí uma situação de instabilidade muito grande, o valor envolvido é muito alto, né? E assim, a curto prazo ou médio prazo, não acredito que eles consigam recuperar esse dinheiro e voltar às suas atividades tão cedo, porque eles vão ter que pagar tudo, eles vão ter que rever todo o seu plano de negócios, inclusive, né, para poder se manter no mercado. Professor Rafael, as recentes decisões judiciais, né, elas já estavam posicionadas contra 123 milhas
dando direito para que as companhias aéreas, de fato, elas controlassem a emissão para terceiros dos seus programas de milhas, que não tem regulamentação e segue a critério do próprio criador do programa, no caso, as empresas aéreas, né? E aí eu pergunto que desdobramentos seriam previsíveis deste quadro? Eu penso que isso tudo vai depender do caminho que será tomado. Se por um lado for tomado um caminho de entender que milha é uma moeda, aí tem que ser um tipo de regulação. Se entender que milha não é uma moeda e que a gente não pode comercializar, mas nós podemos comprar para uso próprio, aí é outro tipo de regulação, que é o que eu defendo, tá? Então, o caminho a ser tomado vai depender dessas duas alternativas aí. Eu acredito que nós teremos que ter como foi mencionado pela doutora Marinês, um amplo debate a respeito disso, inclusive nas comissões responsáveis pelos projetos de lei na Câmara dos Deputados, com especialistas que entendam a respeito desse tema, não só do ponto de vista jurídico, mas de gestão de negócios também, para conseguir mostrar que, de fato, a milha, ela não é uma moeda e que aí ela não desvirtua a essência do programa de fidelidade, que é fidelizar, que é a lealdade, que é o propósito pelo qual eles foram criados. Eu tenho defendido isso desde o início do ano, uma volta às origens dos programas de fidelidade. Nós já conversamos sobre isso aqui em outro programa, Márcio. Uhum. Então, se for partir para esse lado, aí as empresas vão deixar muito claro como é que vai funcionar isso e terão que criar alguns critérios até para um controle maior. Nesse sentido, existe, por exemplo, um sistema que quem é funcionário de companhia aérea pode viajar com outras empresas no mundo inteiro, chamado MyID, que eu vejo que o modelo deles de emissão pode ser importado para os programas de fidelidade. Por exemplo, tem uma companhia aérea, não vou citar o nome aqui, que ela hoje já restringe a 5 CPFs apenas para poder cada programa emitir bilhetes. As outras duas elas possibilitam, melhor dizendo, até 24 ou 25 CPFs. Na minha opinião, não é nem 8 nem 80, as duas estão em extremos. A gente deveria ter um meio termo ali, que é muito próximo desse programa que eu mencionei, do MyID. Como? Você pode cadastrar, além de si mesmo, seu cônjuge, filhos, pais e mais 3 ou 5 pessoas da sua confiança. E 2 vezes por ano, abre-se uma janela, um período que você pode trocar essas 3 pessoas, 5 pessoas da sua confiança. Porque aí fica, assim, com a essência da fidelidade, que é fidelizar. Hoje, o que nós temos é uma infidelidade nos programas de fidelidade. Então, eu vejo que é mais ou menos por aí. Agora, sinceramente, para concluir, eu queria ter mencionado isso antes, quando eu falei do volume de propagandas da 123 milha, leva muito a pensar que é algo como uma pirâmide financeira que foi criada. Tanto é que eles foram convocados para depor os sócios na CPI da pirâmide financeira essa semana. Então, é aquela coisa, olha, convencimento, persuasão a todo custo para que você entre nesse negócio, nessa roda. E, de repente, a roda parou de girar e todo mundo ficou com prejuízo em mãos. Todo mundo envolvido, né? Uhum. Agora, doutora Marinês, do ponto de vista do negócio, né, a 123 milhas, segundo alguns especialistas têm afirmado, seria o equivalente ao caso da Avestruz Master, do Boi Gordo, do Telex Free, exatamente para citar 3 casos emblemáticos de marketing com esse tipo de promoção que acaba se apresentando, oferecendo ganhos extraordinários aos investidores. E alguns especialistas dizem que o que diferencia o caso da 123 milhas dos anteriores é que ela vendia viagens. Seria isso mesmo, doutora Marinês? Olha, tudo indica que seria isso mesmo, Márcio, mas a Comissão Parlamentar de Inquérito está investigando se realmente existe por trás das 123 milhas pirâmides financeiras que usam criptomoedas, né, até para poder atrair
os seus clientes e, portanto, trazer dinheiro, vamos dizer assim, né? Agora, inclusive tem alguns atores, né, que estão envolvidos nisso também, né? Agora, é lógico que nós temos que pensar que a pirâmide é proibida no Brasil, muitos já foram condenados, muitas empresas sumiram do mercado justamente por isso, né? E, portanto, também, veja bem a complexidade do 123 milhas, né, que a gente estava falando desde o início, né, tem que ser investigada, né, então tem que, inclusive, possivelmente vai ter uma quebra, né, do sigilo bancário da empresa, nessa CPI isso pode ser feito, e lógico que também dos sócios, dos administradores das 123 milhas, para que possa analisar detalhadamente se foi criada essa situação da pirâmide financeira. Uhum. Professor Rafael, até que ponto essa prática das 123 milhas seria uma invenção brasileira, com compra e venda de milhas, virando essa pirâmide do turismo online com perdas milionárias, professor? Essa questão de compra e venda de milhas existe desde quando surgiram as milhas. Só que ela era uma coisa muito, vamos dizer assim, artesanal. Então, era entre amigos, etc. Por exemplo, para quem já pousou ali no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, tem uma passarela em frente, muita gente atravessa para chegar no hotel que tem lá, do outro lado da rua, e naquela passarela ali sempre teve cartazes, antes de existir todas essas empresas, falando, compro milha, custa tanto, da companhia A custa tanto, da companhia B custa tanto, da companhia C custa tanto. Então isso sempre existiu. Mas era uma coisa muito simples, tão inocente, por quê? Porque às vezes é um amigo seu que precisa de uma passagem naquele dia, você tem milhas, ele precisa viajar, e aí você emite para ele te paga isso, mas numa escala muito pequena. E a partir disso aí, quando as empresas começaram a vender milhas especificamente, porque até então eram as milhas, entre aspas, ganhas, né? Por meio de voos, do cartão de crédito, etc. Quando isso se tornou uma indústria mesmo, de fabricação de milhas, onde elas passaram a comercializar tanto por meio dos programas de fidelidade dos bancos, porque a gente não tem que lembrar que isso não se restringe à companhia aérea. De onde vem o maior volume de pontos e milhas? Vem dos bancos, que vendem por meio dos seus programas de fidelidade, sobretudo dois mais conhecidos, e algumas distribuidoras de combustíveis também. E aí eles começaram a possibilitar que esse volume chegasse a números bastante significativos. Pessoas movimentando 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de milhas, que gente normal do dia a dia, que às vezes nem entra dentro de um avião, estava movimentando. Então, quando começou isso, há aproximadamente uns 5 anos, por volta ali de 2016, 2017, que alavancou o negócio e despertou o interesse dessas empresas, entendeu? Tanto é que tem uma empresa, e eu estou falando isso porque isso é público, não tem problema nenhum, isso aí está na mídia a todo momento nos últimos 10 dias. Mas tem uma outra empresa que hoje integra o grupo econômico da 123 Milhas, que é a Max Milhas, que ela já é mais antiga que a 123 Milhas. Então, era uma pessoa que sabia fazer isso e montou uma empresa. E agora tem uma outra preocupação que eu estou me lembrando aqui. Que às vezes a gente resolve um problema e cria outro. As pessoas estão falando sobre balcão de milhas. O que é o balcão de milhas? É você fazer isso diretamente entre um cliente, um passageiro que quer viajar e alguém que tem milhas para vender, sem o intermediador, sem a 123 milhas aí. Mas isso também precisa estar no radar nessa questão da regulação. Por quê? Porque quem está comprando e vendendo milhas precisa entender
que ele está fazendo uma operação financeira, similar à compra e venda de ações, que é o day trade de ações. E aí ele precisa ser regulado e tributado em cima disso. E essas pessoas que estão movimentando esses volumes exorbitantes de milhas, muitas jamais declaram isso no seu imposto de renda. Então, você tem todo um mercado paralelo aí que precisa estar no radar agora para evitar outro problema parecido daqui 2, 3 anos. Muito bem, 123 milhas ou 123 milhas, a ordem dos números não vai alterar o tamanho do prejuízo para os consumidores, Marinês. Você falou instantes atrás sobre voucher, né? Explicando aí para os nossos ouvintes, o voucher é uma espécie de vale que assegura aí um crédito para futuras mercadorias e serviços. Recentemente, há uns meses atrás, um casal de amigos viajou para visitar o filho nos Estados Unidos. E esse período, ele coincidiu exatamente com um congestionamento aéreo muito acentuado nos Estados Unidos, o que implicou em muitos atrasos. Inclusive, o casal acabou até perdendo o primeiro voo de conexão para o Brasil, exatamente em decorrência de tantas escalas que tiveram que fazer. E a cada escala, eles acabavam no balcão da companhia recebendo um voucher. Só que o problema é o seguinte, quando eles se apresentavam no restaurante, na lanchonete, para consumir o que estabelecia o voucher não era aceito. Agora, a 123 milhas promete exatamente saldar o compromisso com os consumidores por meio desses vouchers. E aí eu pergunto, será que essa modalidade de reembolso ou crédito também pode ficar abalada, Marinês? Olha, sem dúvida nenhuma, né? Porque a gente sabe que o voucher, ele é um documento, um recibo que comprova que você pagou, que você tem direito a um determinado serviço, né? E são vários os tipos usados de voucher. Mas lógico que isso também vai acabar influenciando no oferecimento desses vouchers pela companhia aérea, né? Porque cada um tem uma finalidade, né? Tem o voucher, por exemplo, que é um presente, né? Tem aqueles que é promoção, que foi o caso, vale transporte, vale refeição, vale cultura, enfim, né? Sendo que o vale transporte, no caso do voucher, vale refeição, é muito utilizado no caso das passagens aéreas, quando você perde um voo, alguma coisa desse tipo, né? Até hospedagem. Isso significa que você pode apresentar em qualquer lugar e você vai poder utilizar. Agora, também no caso do voucher, não tem regras claras. Qual que é o valor, entendeu? Qual que o que seria justo para o consumidor estar recebendo, né? E também, assim, às vezes os vouchers são valores mínimos, né? Que você, quando perde um voo, por exemplo, por motivo da própria companhia, você recebe o voucher, você vai tomar um lanche, alguma coisa, você tem que complementar. Então, nós não temos também a informação de como esse processo é conduzido, e muito menos o consumidor, né? Por isso que quando eu falo assim, falta transparência, realmente falta muita transparência, né? Nessas informações todas, o consumidor, ele fica muito inseguro com relação a várias questões que nós estamos conversando aqui, que possivelmente ele nem saiba, né? Não sabe, por exemplo, que a empresa está aí cometendo várias irregularidades, né? Inúmeras irregularidades, e quais são os motivos. Para o consumidor, a passagem sendo barata, ele voando, está ótimo, mas não é assim que o mercado funciona, né? E o consumidor só percebe quando ele não consegue embarcar. Então, tem muita coisa por trás, né, do que a 123 milhas está trazendo, até como reflexão, para que tenha aí um mercado regulado, para que realmente isso não funcione como uma pirâmide financeira, que nos sirva, por exemplo, como empréstimo para amigos, né? Vou te emprestar milhas, depois eu pago.
enfim, eu vou vender minhas milhas, porque eu estou precisando de dinheiro. Então, tem muita situação, né, que o consumidor vem utilizando, porque as empresas têm oferecido no mercado essas oportunidades. Uhum. Daí a necessidade realmente de se ter uma regulação que atenda ao mercado, que no Brasil cresceu demais, né? Agora, professor Rafael, essa ideia de comprar e vender milhas acabou nascendo lá no Recife, quando um executivo começou a ajudar os amigos a trocar suas milhas por passagens, e ele acabou deixando a empresa, organizando aí um pequeno negócio tocado com uma microempresa, e logo começou então a se destacar. Agora, o negócio brasileiro de compra e venda de milhas seria único no mundo, professor Rafael, porque ele funciona como uma espécie de bolsa de negócios virtual, onde então as plataformas oferecem um ambiente para juntar quem quer vender e quem quer comprar milhas? Com essa dimensão, ele é muito característico nosso. No exterior já teve situações como essa, já aconteceram outras vezes, não situações como eu gostaria de venda de milhas, né? Mas tem alguns países têm uma regulação maior. Mas eu acredito que até em função da dimensão do país, do volume de habitantes que tem, da necessidade de deslocamento aéreo com preço baixo em função das dimensões continentais do Brasil, isso tenha tomado uma proporção que a gente não vê em outros lugares da mesma forma. Agora, que tem compra e venda de milhas em outros lugares, isso tem sim. Mas o que me chama atenção é o negócio que virou um mercado do ponto de vista financeiro, e não do negócio em si, de turismo, de viagens, de transporte. E é aí que está o X da questão, o problema, né? Porque você pega o caso dessas empresas que intermediam, eu costumo dizer que o negócio delas não é transporte aéreo. O negócio delas, e nem turismo, o negócio delas é exclusivamente. Elas fazem a mesma coisa que um banco faz. Elas pegam de um lado e entregam para o outro. Só que elas entregam um bilhete aéreo, mas o que elas ganham mesmo é nessa intermediação financeira. Então, a gente precisa ter só as jabuticabas brasileiras, né? Essa é mais uma jabuticaba brasileira. Uhum. E como diria o locutor esportivo, vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Muito obrigado à doutora Maria Inês Dolce, advogada especialista em direito do consumidor, colaboradora do Trocando em Miúdos no quadro Relação de Consumo. É uma satisfação muito grande falar com você, com seus ouvintes, escutar o Rafael, você. Então, muito obrigada pela oportunidade. E ao professor da Faculdade de Gestão e Negócios da UFO, professor Rafael Guerreiro. Nós que agradecemos, Márcio. É sempre muito bom estar com você e com o Yuri aqui. E foi uma satisfação enorme conhecer, ainda que virtualmente, a doutora Maria Inês, que eu sempre tive a satisfação de ouvir aqui. Muito obrigado ao nosso produtor de audiovisual, Yuri Ganda, ao Benício Batista e José Luiz Caetano. O Contraponto volta no próximo sábado, 11 da manhã. Até lá. No Trocando em Miúdos, sábado, 11 da manhã. É dia de Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores, na Universitária FM.